Gravando. Material. Pantalla. Todo mundo está vendo o material? Sim? Sim. Super. Agora, ó, agora é só assim, e depois assim, tá? Vamos lá. Evento Vinhos de Verão. Vamos lá, galera. Vamos começar essa brincadeira, porque hoje tem muita coisa para falar com vocês. Vou ter aqui que me segurar ou então sair correndo para ver se dá tempo de tudo. O fato é, o que não pode faltar hoje? Hoje não pode faltar um bom vinho, tá? Então, eu espero que vocês estejam com vinhos de vocês. Espero que seja um vinho refrescante, para a gente poder trabalhar melhor eles quando for a parte de degustar. Logo, logo a gente já vai degustar. Então, eu falei do vinho de Alvarinho, do Sauvignon Blanc, do Pinot Noir, porque eu vou bater mais na tecla dessas variedades. Então, vocês vão desfrutar mais. Se tiver com algum outro, não tem problema, porque vocês também vão passar por todo o processo de degustação com o vinho que vocês tiverem, tá bom? O que combina com o verão? Isso é o que me trouxe aqui, falar com vocês o que combina com o verão. A gente está no Brasil, é um país quente, de norte a sul, e principalmente nessa época do ano. Então, vinho refrescante, calor e Brasil é tudo de bom. E agora eu posso falar novamente, depois de quase 7 anos morando fora, que eu moro de novo num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E isso foi justamente o gancho que eu falei assim, quando a gente estava conversando sobre que tema que a gente vai criar, eu relembrei a minha história, eu até gravei isso no Instagram, a minha história de Barcelona, da época que eu mudei para lá, que eu falei bem assim, gente, o que me encantou em Barcelona, que eu mudei em 2016, né, e cheguei justamente numa época de calor lá. Lá também, quando pega para frio, é frio, né? Mas lá, chegou naquela época de calor, eu tive uma mudança de chip muito grande. Vou contar essa história para vocês rapidinho. Eu tive uma mudança de chip muito grande com relação ao conhecimento sobre vinhos. Eu já tinha feito um curso aqui de vinhos, inclusive com um sommelier muito, muito bem conceituado, que eu gosto muito, que é o professor Franklin Bittencourt, aqui do estado, mas o curso de degustação menor. E já provava vinho há muitos anos. Então, assim, cheguei na Europa para morar achando, ó, de vinho eu entendo, né? Ainda mais quando você conversa com o europeu, eles não são de ficar falando sobre vinhos igual a gente aqui nos grupos, né? Quando você tem afinidade com outra pessoa que gosta de falar de vinho, a gente começa e não tem fim o papo. Lá não, eles bebem por beber, é alimento, faz parte da dieta alimentar deles. E aí eu cheguei lá, eu vi aquele pessoal provando vinho, bebendo vinho, e muito vinho branco. Barcelona é a terra de um espumante muito especial para o mundo dos vinhos, que se chama cava. E esse cava, tanto assim como o champanhe também, é um espumante muito especial, e é um espumante que tem assim, vários estilos. E o que acontece? Quando eu comecei a fazer amigos, quando eu comecei a viver, né, a vida lá de Barcelona, da Catalunha, o pessoal pegava e ia para o restaurante, e quando eu vi, eu tinha semanas que eu só estava provando vinho branco, e a maioria cava. Aí eu falei assim, gente, eu no Brasil eu só tomava vinho tinto. Hoje eu sei que a mentalidade está mudando, né? Hoje eu sei que a mentalidade está mudando. Só que na época o pessoal só provava mesmo. Em 2016, os grupos que eu frequentava, o pessoal só provava vinho tinto encorpado. A ideologia era o seguinte: vinho tinto, quanto mais encorpado, quanto mais sal, a garrafa quanto mais grossa, com furo no fundo, aquelas histórias sobre aquele monte de mito do mundo dos vinhos, quanto mais tudo de intensidade no vinho, o vinho era melhor. E aí eu caí numa Europa que jorra a água da fonte, né? Com o pessoal, convivendo com pessoas que só provavam vinho espumante. E aprendi a harmonizar com vinho espumante, aprendi a provar muito, muito.
nessa história, eu me dei conta que, por mais que eu soubesse sobre vinhos à época, ainda me faltava muito conhecimento, ainda me faltava. E depois também segui aprendendo mais, porque dali eu me encantei com cava, comecei a procurar vinícola, abri uma empresa de importação e exportação, aí já entra a minha história profissional, né? Comecei a trazer vinho para o Brasil, descobri que os vinhos que eu trazia, alguns chegavam estragados na mala, e eu falei assim, gente, ó, já estudei sobre vinho, provo vinho há anos, já entendo sobre cava, achava eu, né? Já entendo sobre cava. Eu trago vinho para o Brasil e chega vinho estragado, o que acontece? Eu tenho alguma coisa e eu não sei alguma coisa ainda nessa história. E aí foi quando eu resolvi fazer um curso universitário, sommelier, quase 3 anos, tal, essa história toda. Eu acho que isso, assim, vocês, pelo que eu selecionei da turma que está por aqui, já conhecem um pouco dessa história profissional minha, né? Há anos dentro de vinícolas e conhecendo e selecionando e fazendo curadoria de vinhos. E agora eu estou no Brasil, não é? Resumo, o que eu quero falar com vocês é que combina Brasil, calor e vinho refrescante combinam e muito, tá? Mas por quê? Porque o vinho não é só o vinho, não é só provar o vinho, não é só o momento de degustar. Se você parar para pensar, o que combina com verão? Por alto, assim. O que combina com verão? Cinema e jantarzinho combina com verão. Família combina com verão. Conversas combinam com verão. Encontro, assim, na barzinho, não é? Tudo isso combina com verão. Comida diferente, galera, amigos, praia. E se parar para pensar, gente, tudo isso também combina com vinho. Por quê? Porque tanto esses momentos que eu anotei aí, quanto vinho, nos levam ao mesmo sentimento, que é o prazer. É ter um prazer de estar com a família, prazer de conversar com pessoas, de estar numa piscina, de estar no cinema e no barzinho, ou um prazer de provar um vinho. Mas, para isso, para você ter esse prazer, você realmente tem que conhecer. Você tem que conhecer o vinho, tem que passar por uma jornada e descobrir que quanto mais você conhece ele, quanto mais você vive experiências com eles, sabendo o que está fazendo, sabendo o que está provando, é o que vai te compensar, é o que vai fazer você melhorar seu momento com vinho. A telinha ficou pequena aí para vocês, que ficou para mim. Uhum. Ficou? O José está compartilhando. Está aparecendo o grupo. Ah, tá. Tiago, é porque tem alguém compartilhando um outro documento. Você tem como tirar aí, pessoal? E ele acabou saindo, daqui a pouco ele volta. Mas pronto, E resolveu. agora, como é que eu faço? Deixa eu interromper e voltar de novo. Isso. O Meet tem uma configuração que você impede as pessoas de compartilhar. Quem estiver organizando a reunião tem como impedir outro de compartilhar. Ah, legal. Eu vou aproveitar que eu saí um pouco, eu quero fazer uma aqui. pergunta. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Eu sei que a maioria do pessoal aqui é iniciante, está começando agora, mas faz sentido vocês, assim, já perceberam que quanto mais vocês entendem sobre vinho, vocês melhoram os seus momentos? Momentos de degustação, desenvolve paladar, desenvolve olfato, desenvolve conhecimento. Ah? A gente fica com o paladar muito fino, muito apurado, a gente quer sempre melhor. Aí você pensa num vinho ruim, aí você pensa, eu quero aquele outro, que é o melhor, só que é o melhor. Como é que apura, né? Como é que apura o paladar? Faz sentido para vocês isso, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vamos voltar, volta aqui. Porque realmente isso é uma descoberta, entendeu? Ai, Jesus. Isso é uma descoberta, e assim, não é. Apareceu? Pronto, voltou. Não é todo mundo que passa por esse processo. Tem gente que fica uma vida inteira bebendo por beber e, assim, não desenvolve esse saber, não segue atrás de outras informações, realmente não consegue fazer esse link do prazer que tem com a bebida, melhorando o seu conhecimento, não é? Agora é o seguinte,
Antônio Carlos, fica tranquilo que eu vou explicar, tá? Você que está começando agora. Porque tem muitas palavrinhas no mundo dos vinhos que são complicadas. Provavelmente vocês que estão aqui já escutaram muitas por aí, mas eu vou só dar uma pincelada rápida em algumas, porque eu sei que tem muita gente que fala sobre isso. Às vezes você está numa roda de amigos e o pessoal conversa e começa a falar vindima, mosto, taninos, tal. E são palavras novas, para quem não está nesse meio, não escuta, e o pessoal também não explica, não é? E eu acho que isso é um convite até a vocês, que a partir do momento que vocês vão saber aqui sobre essas palavrinhas que eu estou falando, compartilha. Quando vocês estiverem numa roda de amigos, fala com eles, explica. Não é todo mundo que sabe, tá bom, galera? Viticultura. Viticultura muito simples. Nós temos a agricultura, né? Relativa a qualquer outro tipo de plantação. No mundo dos vinhos, né, temos a viticultura. Então, quando a gente fala de agricultura voltada para a produção de uvas, falamos de viticultura. Vindima, aqui no Brasil se fala muito ainda colheita, né? Mas na Europa é muito comum, e aqui também o pessoal já está adotando esse linguajar europeu, é muito comum se falar em vindima. Então, é simplesmente a colheita da uva, o momento de colheita, o momento de vindima, tá? Mosto é suco de uva, tá? É o suco de uva que é para fazer vinho, a gente fala de mosto. Taninos é um composto orgânico, ele está presente tanto na casca quanto nas sementes das uvas, e quem prova vinho tinto aí sabe o que eu estou falando. Quando você prova o vinho, que dá aquela distringência, aquele amargor na boca, assim, isso é consequência do tanino. Ai, desculpa. Isso é consequência do tanino, que causa essa aspereza na boca, né? Igual você comer uma fruta madura, por exemplo, verde, por exemplo. A pirazina, que também é uma palavrinha que muita gente comenta, é também um outro composto orgânico famosíssimo, porque o pessoal comenta muito, caiu na boca do povo a pirazina, que é um aroma vegetal. Por exemplo, os vinhos de algumas variedades, como a Cabernet Sauvignon, tem esse toque vegetal, é um aroma de pimentão, tá? Aroma e gosto. E autóctone é quando a gente fala que é uma uva nativa de tal terroir. Por exemplo, as uvas que eu indiquei para vocês, a Sauvignon Blanc é uma uva autóctone de França. A Chardonnay também é de França. A Alvarinho já é da Península Ibérica, Portugal e Espanha, tá? É muito antiga a produção de vinhos com Alvarinho. Pinot Noir é outra francesa, são autóctones dessas regiões, tá bom? E vinhas velhas, porque talvez vocês já tenham visto algum rótulo aí com esse nome. Vinhas velhas é quando os vinhedos são muito antigos. Isso é um tema muito especial, porque realmente, quanto mais antigo o vinhedo, mais a fruta, mais a videira puxa o substrato dos solos e os cachos de uva saem mais complexos, trazendo também para as nossas taças mais complexidade. Por isso que alguns rótulos têm lá, vinhas velhas, porque isso torna o vinho especial. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida com relação a essas palavrinhas? Palavrinhas do mundo do vinho, tá, gente? Isso é só o começo. Vocês vão ficar ouvindo palavrinhas durante muito, muito tempo, tá? Quem está aqui, eu tenho certeza que vai seguir esse conhecimento e vai aprender muita palavrinha nova. Até hoje eu aprendo, ó. O que você vai descobrir hoje? Agora eu vou passar uma pincelada rapidinha só do que a gente vai falar. Vamos falar sobre temperatura do verão, porque esse é o ponto principal da gente estar aqui hoje, esse calorão que a gente quer matar a sede com bons vinhos refrescantes. Por isso que eu também vou fazer uma relação dos vinhos, fazer vocês chegarem a entender o porquê e quais os vinhos ideais para esse momento de verão. E vou falar sobre momentos, né? Os momentos especiais que a gente vive no verão. E, por fim, experiências de degustação. Depois disso, eu quero que você continue comigo, porque vai ter uma surpresa, vai ter... Será que eu mostro, Thiago? Vai ter uma surpresa que chegou há pouco tempo para mim. Olha a surpresa, gente. Que coisa mais linda. Vou abrir daqui a pouco. Essa e essa. Um vinho de Chardonnay e um Surly. Vou explicar depois o que é Surly.
as surpresinhas que eu trouxe para vocês. Quem fica comigo até o final pode ser que ganhe essa surpresa. Vamos lá, seguindo. Gente, vinho e verão combinam? Se vocês estão aqui, eu acredito que vocês acham que sim. Mas eu tenho muita gente que me pergunta isso. E olha que eu estou nesse mundo online, eu realmente ouço muita gente fazendo essa pergunta. Vinho e verão combinam? Combina de vários estilos, tá? De todos os estilos. A gente só tem que ficar atento mesmo a alguns detalhes. É sobre isso que eu vou falar aqui. Um dos detalhes, e o mais importante, principalmente nessa época de verão, é a temperatura. Porque a temperatura, o nosso ambiente interno, nosso corpo quente no verão, e o nosso ambiente externo, o momento que a gente está, um ambiente de calor, um ambiente de piscina, de praia, isso tudo é o que vai definir a nossa vontade de provar vinhos, o nosso prazer de verão, como a gente falou logo no início, né? Por isso, atenção ao seu ambiente e mais atenção ainda ao seu vinho, porque isso tudo tem que combinar. Tem que combinar o ambiente que você está, o ambiente do seu corpo, e tem que combinar o ambiente, o vinho, na temperatura correta. Não é balela. Tem muita gente que comenta aí esse outro mitozinho que tem no mundo dos vinhos, que vinho tem que ser servido em temperatura ambiente. Quem é que já ouviu falar isso aí? Né? Isso é clássico, né? Clássico. Quando alguém me vem com essa, eu falei assim, sim, ambiente de adega, né? Vinho pode ser servido em ambiente de adega. Mas nem isso, porque cada vinho realmente pede a sua temperatura. Cada vinho, o vinho, depois que ele é produzido, boa parte deles, tirando alguns vinhos, lógico, a nível de mercado, de produção, assim, mas boa parte deles, ele continua vivo ali. Ele continua evoluindo ou decaindo, né, na garrafa. Por isso que cada um vai ter uma temperatura ideal. E a gente tem que perceber isso. A temperatura correta, ela vai depender do estilo de vinho. E ela tem um objetivo que é muito claro, que é o vinho se manifestar com perfeição. Entendeu? Ele libera os aromas e os sabores. O vinho, por exemplo, quando ele está muito quente, ele vai liberar mais álcool, por exemplo, entendeu? Quando ele está muito frio, os aromas e os sabores deles ficam bloqueados. Então, dependendo do vinho que você toma muito frio, você está perdendo de aproveitar, de desfrutar de aromas e sabores, porque ele não está na temperatura correta. Por isso, observe sempre a tabela de temperatura. E aqui eu não vou ficar relatando para vocês tabela de temperatura, não. Quem quiser, tire uma foto. Tem essa tabela aí, vocês só têm que entender. O meu objetivo aqui é fazer vocês entender mais do que decorar, porque tabela pronta de temperatura vocês acham em qualquer lugar na internet. O mais importante é vocês entenderem que cada vinho tem que ser servido em uma temperatura diferente. E que vocês se proponham a fazer experiência com vários vinhos, tá bom? É isso que vai fazer vocês melhorar a percepção na hora de degustar o vinho e entender se ele está na temperatura certa ou não. Às vezes, por exemplo, você pega um vinho que ele está classificado como um vinho, um exemplo, um vinho leve, um espumante leve, e aí você percebe que ele já ficou um período ali de guarda, poderia ficar isso, é um vinho muito bem produzido, aí você tem essa tabela de temperatura assim, de 8 a 10. Aí você vai, bota nessa temperatura, considerando a geladeira que você tem, ou freezer, e aí quando você vai provar, você fala, ai, mas não estou sentindo nada desse vinho. E de repente ele começa a esquentar, aumentar a temperatura, né? E você começa a perceber mais aromas e sabores. Então, exatamente não era essa a temperatura dele. Entenderam? Entenderam que cada vinho tem uma temperatura e o melhor termômetro é a sua língua, tá? Anota isso, que isso é ouro, tá? O melhor termômetro é a sua língua. Com o tempo, com o conhecimento, vocês vão ver que é o mais prazeroso também, tá bom?
Inclusive, eu vou trazer uma história aqui para vocês, que é um mito da geladeira. Tá? O mito da geladeira. Essa é boa e essa é nova, porque eu sempre, inclusive, até para os meus alunos, que isso é novo. Vera, eu já falei com vocês o mito da geladeira? Eu acho que não, né? Não falei para os meus alunos, tem que falar. Olha o que eu lembrei agora. O mito da geladeira. É porque quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a ver muita informação que tem na internet e comecei a estudar o mercado aqui de YouTube, de Instagram e tal, e eu vejo que o pessoal que sai repetindo coisas assim, sabe? Um monte de informação assim fragmentada, sai soltando informação sem ter base para isso. Isso daqui é até relativamente novo, foi uma pesquisa científica do Ebulli Fundação, que é um centro de inovação e pesquisa lá da Espanha. Eu já fiz vários cursos com eles, realmente leio muito todo o material que eles têm, é uma enciclopédia gigante dos vinhos, e eles fizeram um estudo que comprovaram que o vinho sendo resfriado no congelador em pouco tempo é a melhor forma de manter a intensidade aromática do vinho. Por isso que eu pergunto, o que vem na cabeça de vocês, pelo que vocês veem pela internet aí, quando alguém vira e fala bem assim, será que os vinhos brancos sofrem um choque térmico sendo resfriado no congelador? Porque o que eu mais ouço é o pessoal falando que isso faz eles sofrerem um choque térmico. E não é. Olha como é que as informações soltas estão assim, dispersas na internet, e acaba que vocês que estão começando agora nesse mundo, às vezes não tem um local adequado para poder fazer uma pesquisa, entendeu? Isso está em blog, isso está em YouTube, isso está em Instagram, que o vinho, a melhor forma de resfriar vinho é só em balde de gelo e geladeira por muito, muito tempo, e não é, gente. O meu, por exemplo, eu coloquei ele meia horinha, cada um tem um congelador, tá? Eu coloquei meia horinha no congelador, e agora ele está no balde de gelo para manter a temperatura, o que é outra situação. Agora, resfriar, intensidade aromática, você vai conseguir você congelando o vinho por pouco tempo. Quem gostou de saber dessa novidade? Hein? Isso é novo, tá? Anota aí. Vinhos para o verão. Vamos entrar nos vinhos para o verão. O que são os vinhos para o verão? Já falamos da temperatura, e como estamos com uma temperatura muito quente, nós também queremos o prazer em taça. E por isso que é importante, mais do que vocês buscar informação na internet de indicação de rótulo, e quem me segue aqui sabe que eu não sou de ficar falando de rótulo, eu falo de vinho, eu só boto rótulo mesmo quando eu gosto, ou quando é alguma coisa especial, igual aqui, que eu vou falar com vocês desses vinhos que eu indiquei, comprei, e também vai ter uma surpresa no final, mas fora isso, não é o rótulo, você tem que entender o vinho. Você entendendo o vinho, você compra o rótulo que você quiser, sabendo o que você está comprando. E entender o vinho significa o quê? Entender o vinho significa entender os elementos. E agora a gente está falando dos elementos para o verão. Quais são os elementos para o verão? Uma acidez marcada, uma temperatura fria, como a gente falou agora há pouco, não é? Frutas. O verão te remete muito mais à fruta do que, por exemplo, canela, vamos botar assim. Não é? Estou falando aqui de aromas, né? Tem aquela sensação que te abre, te dá frescor, certo? Acidez marcada, assim como a borbulha, é sinônimo de alegria, é sinônimo de textura em boca, né? Esses toques aromáticos que remetem à flor. Isso tudo é o elemento que você tem que buscar no seu vinho refrescante de verão. Por exemplo, se eu te perguntar, você está numa praia, ou então você está agora num ambiente muito calorento, o que você prefere? Um suco de limão ou um café quente? Acho que acredito eu que a maioria de vocês responderia um suco de limão, a não ser que não goste de suco de limão, certo?
Porque o suco de limão é justamente essa refrescância. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Para vocês entenderem duas coisas que são muito importantes. Coisas simples, mas que são muito importantes. Uma é que o suco de limão, refrescância... Peraí, entrou mais gente aqui. O suco de limão traz refrescância, mas tem o seu momento, certo? Nem por isso você vai deixar de tomar. Eu, por exemplo, sou viciada num cafezinho quente. E não é porque eu estou no verão que eu não vou tomar um cafezinho quente. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sua vontade é o que vai pautar o seu consumo. Quando você está com muito calor, você vai optar por vinhos mais refrescantes. Mas pode ser que em um momento ou outro, o seu corpo peça também um vinho mais encorpado. E eu não estou aqui para limitar ninguém. Eu não estou aqui para falar bem assim, olha, no verão vocês não podem tomar um vinho de Taná, não podem tomar um vinho de Cabernet Sauvignon. Não é isso, é vocês realmente entender qual é o desejo de vocês e se aquilo é compatível com o ambiente que vocês estão. Essa semana mesmo, segunda-feira, eu passei um dia caótico, intenso, cheguei em casa à noite com muita vontade de comer uma comida pesada, sabe quando você quer se salvar pela boca? E o vinho que combinava era um Taná intenso. E aí, o que eu fiz? Eu abri um Taná intenso. Se eu tivesse na beira da piscina, eu não teria essa vontade, provavelmente, entendeu? Mas é uma questão de você entender o que o seu corpo pede no momento. Não se restrinja, mas entenda o que você vai desfrutar da melhor forma. É por esse motivo que vocês ouvem muito aí, está correto, que esses vinhos com esses elementos que eu falei são os vinhos ideais para o verão. Ou seja, vinho branco e rosé. São vinhos que têm toda essa refrescância que eu falei. São vinhos para serem tomados numa temperatura de serviço mais fria, certo? Tem a acidez, que dá essa alegria, acidez que dá esse ânimo na gente em boca, igual um suco de limão, não é? Essa acidez, como dizem, essa acidez crocante. Tem essa fruta, que dá também essa refrescância, e isso combina com a nossa temperatura corporal. Outro perfil de vinho, aqui a gente está falando sobre perfis de vinho, tá? Outro perfil de vinho que funciona muito bem no verão, pelas borbulhas, né, e por acidez também, são os espumantes, os frisantes e os vinhos de agulha. Eu, só dando uma pincelada aqui, eu tenho live também só sobre isso, tá, gente? Quem tiver mais curiosidade, senão a gente não chega no final. O espumante são os vinhos de borbulha, geralmente passam por uma segunda fermentação e tem muita intensidade e tem vários estilos. São vinhos que podem te acompanhar desde uma entradinha leve, uma ostra, até um prato mais encorpado ou até uma sobremesa, porque tem uns que tem ponto de dulçor. Os frisantes já têm menos borbulhas, tem menos carbônica, a borbulha vem do carbônico. E os vinhos de agulha, menos ainda. Por exemplo, um dos vinhos que eu indiquei para vocês, que é o vinho verde de Portugal, da região de vinho verde de Portugal, muito deles tem esse vinho, são vinhos de agulha, tem esse carbônico. E o que esse carbônico traz para a gente? Traz frescor. Vocês estão conseguindo entender que eu estou só falando dos elementos? Quando eu falo dos elementos, vocês entendem o vinho. Você está entendendo que eu, em vez de estar jogando vinho para vocês e falando, olha, o alvarinho é ótimo para o verão, o Pinot Noir com acidez marcada é ótimo para o verão, o Sauvignon Blanc com acidez e com toque de fruta é ótimo para o verão. Eu estou explicando ao contrário, eu estou explicando o que é bom para o verão e jogando o vinho que encaixa com isso. Outra dica para o verão, que é fantástica, é vocês buscarem vinhos versáteis. E o que são os vinhos versáteis? Os vinhos versáteis são esses que têm aromas e sabores que nos ajudam na hora de harmonizar o melhor do mundo, né? Convenhamos que quem é que não gosta aqui de uma boa harmonização? Os versáteis combinam com vários tipos de comida. E, mais uma vez, eu vou repetir o motivo aqui. Porque eles têm os elementos necessários para aquela comida, que combinam com aquela comida. Os vinhos mais versáteis que tem são quais? Os mesmos refrescantes de verão que eu estou falando aqui. Os brancos, os rosés e os espumantes. O cava,
que é essa foto aí que vocês estão vendo. Vocês entendendo o elemento dos vinhos, vocês entram num tema que todo provador gosta, e eu tenho certeza que você está aqui também gosta, que é a harmonização. É isso que vai trazer o seu momento de harmonização virar um momento fácil, tá? Primeira coisa que eu vou pedir a vocês, não ignore o poder da harmonização. Você pode acabar com um momento de refeição sua ou gastar horrores num vinho e não aproveitar os aromas e sabores dele se você combinar mal a comida e o vinho, tá? Às vezes, pode ser que isso não faça tanto sentido para vocês, mas se vocês começarem a perceber os elementos, mais à frente vocês vão entender que a harmonização é realmente como se fosse assim, um plus ao conhecimento dos vinhos. Você conhecer os vinhos é importantíssimo para você fazer boas harmonizações. E quando você chega às boas harmonizações, você tá assim, no nível que você fala, olha, isso é o melhor do mundo. É igual a Simone falou, o negócio é que a gente vai desenvolvendo aromas e sabores, né? E sempre, depois você volta naquele vinho e fala bem assim, ó, esse eu não consigo provar mais, não é? Quando isso começa com comida, minha filha, Simone... Ó, aí você vai ver, tá? Aí o bicho pega. Sem dúvida, é um momento... Eu não tenho outra palavra para usar. É o momento de você realmente se torna sofisticado, torna o seu palato sofisticado para combinar, entendeu? Não é só provar. Você vai tornar o seu palato sofisticado para combinar. Combinar uma paella, combinar um ceviche, combinar uma carne, combinar um churrasco, você vai realmente ligar as coisas com uma facilidade muito grande. Isso vai valorizar a sua refeição. Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui, que é outra dica de ouro, é o seguinte, gente, regras de harmonização existem, sempre existiram e sempre vão existir. Hoje em dia, com essa loucura, né, dessa globalização nossa, a gente vive uma época gastronômica riquíssima, né? Eu lembro, por exemplo, na minha infância não tinha sushi, não existia sushi no Brasil. Hoje em dia, você em qualquer lugar vê sushi e essa mistura de comidas diferentes, indiana, marroquina, e eu, por exemplo, que realmente aprendi toda a parte de harmonização numa escola de hotelaria lá em Barcelona, uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Então, você imagina a quantidade de situações que eu vivi de harmonização. As regras, elas não podem se limitar à nossa experiência gastronômica. Mas isso é uma questão de você ampliar a sua mente. Por isso que eu falo que vocês têm que estar curiosos. Porque elas não limitam, mas isso não quer dizer que elas não funcionem. Vocês estão me entendendo? Que elas não têm que te limitar. Eu falo muito isso eu falo muito no curso, com os meus alunos. Quem tiver aí de aluno, quiser manifestar, eu tenho certeza que lembra de eu falando isso. Não tem como você ficar só no óbvio, só nas regrinhas. Você tem que sair do óbvio, entendeu? Você tem que pensar além. Mas isso não quer dizer, e principalmente vocês que estão começando agora, isso não quer dizer que vocês não possam desfrutar também dessas regrinhas, entendeu? Se pautar um pouco por elas. É só realmente ter um pensamento um pouco mais além. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, para jogar com vocês uma sementinha aí para vocês experimentarem. Por exemplo, o sushi. A regra, né, que o sushi tem que ser com rosé. Agora, combina? Combina. Lógico que combina. Agora, você tem que entender o porquê. Por que não combinam outros vinhos? Por exemplo, se você pegar um sushi com tanino, um peixe cru com tanino, aquilo lá vai dar um choque na sua boca, que vai ficar... Você não vai sentir prazer nenhum, é isso. Você não só não vai valorizar a sua harmonização, como você vai acabar com o seu momento de comida e vinho. Entendeu? Você tem que entender o porquê que as regras existem e ver se elas encaixam na sua realidade. Queijos intensos. Queijos intensos, prova-se, regrinha, com brancos encorpados, não é? Por quê? A intensidade do queijo tem que ser igual à intensidade da bebida. Agora, você tem que entender o porquê.
Se você pegar um queijo e provar o intenso, e provar ele com um vinho leve, um branco leve, um rosé leve, você vai matar o vinho. O vinho, você não vai sentir prazer no vinho, você vai voltar no vinho e não vai perceber nada. Estou lembrando aqui uma história da primeira aula do curso que eu falo, que no TD com queso. Em Espanha tem toda uma história também que falam isso, de você não provar o queijo antes de provar o vinho. Mas isso é para outro momento. Pimenta. Pimenta, falam muito de pimenta com vinho doce. Combina? Combina. E por quê? Por que a pimenta não combina, por exemplo, com vinho tinto com muito álcool? A pimenta, ela é uma agressão à nossa língua. É gostoso, eu adoro pimenta, sou fã de pimenta. Mas é uma agressão, ela queima a boca, não é? Aí para pensar, o que o álcool faz? Alguém já bebeu álcool aí? Hein? O que o álcool faz? Queimar a boca. Se você queima com pimenta e queima com álcool, o que vai dar? Vai cuspir fogo, né? Então, assim, tem que entender os elementos. O elemento, eu estou aqui só trazendo para vocês a importância dos elementos do vinho, entendeu? Espumante. Espumante combina com todos os pratos. Tá aí, ó, coringão. Versátil. Por quê? É muito fácil, né? Sair igual um papagaio repetindo que o espumante combina com todos os pratos. Quem sabe por quê? Né? E os vários estilos de espumante? Eu, por exemplo, o que eu vivi numa Catalunha repleta de vinícola cada esquina. É vinho desde o mais leve, doce, até o vinho de 48 meses de guarda. Sobre lias, que é outro tema mais complexo aqui, que fica sobre levaduras e que torna mais complexo o vinho. Eu provei cavas com 5, 6 anos de idade. Entendeu? Então, assim, um vinho desse aguenta uma carne de cordeiro tranquilamente. Por isso que o espumante é versátil, porque você, a partir do momento que você entende toda a gama de espumante, você entende que ele é versátil. Outro coringa é o rosé. Rosé é coringa. Harmonização por cor, o nome dessa regrinha. Eu ensino isso no curso. E é isso, harmonização por cor. Sushi e vinho rosé. Você tem que desfrutar dessas regrinhas, mas entendendo o porquê. Por que o rosé é coringa? Você encontra o rosé desde aquele tom pele de cebola, que é aquele tom mais clarinho, o rosé Provence, por exemplo, até aquele de touriga nacional fortíssimo, com uma cor que parece mais um clarete. Clarete é um vinho que está meio indo para o tinto, mais para o tinto que para o rosé. Vocês estão me entendendo? Tá todo mundo se encaixando aí na conversa, gente? E aí, agora, o que eu quero falar com vocês? Nós passamos pelos elementos bons dos vinhos de verão, né? A acidez, a fruta, a temperatura, né? Que se serve ele, que também é outro prazer. E aí, agora, a gente vai para um outro elemento que é muito importante e que todos os vinhos têm, que é o álcool. Para vocês entenderem o porquê não. Entendeu? O porquê não. E aí, gente, de vez em quando vai passar um trem aqui, tá? Que barulheira, vocês estão vendo aí, né? Aí, o porquê não? O álcool, como eu falei com vocês na história aqui da pimenta, ele é uma sensação ardente, né? Uma sensação cálida. Então, se você já está com a temperatura quente, com o corpo quente, um vinho com álcool marcado vai fazer o quê? Vai te esquentar mais. Não é à toa que nos países nórdicos eles consomem muito destilado, né? Isso não é à toa, é você pensar por que nos países nórdicos e também aqui da América do Norte, por que eles consomem muito destilado? Por que eles têm uma cultura de destilado, de uísque, de rum, de gin? Porque são países frios e eles usam o álcool para aquecer o seu corpo. A gente aqui quer fugir disso, né? Nós queremos vinhos refrescantes, né? Vinhos de verão, brancos, rosés e borbulhas. E aqui eu já entro mais a fundo. A gente falou dos elementos, vocês entendendo os elementos, vocês vão para os vinhos, são direcionados para os vinhos certos.
Agora, busque o quê? Busque esses vinhos versáteis e aromáticos, já expliquei aqui o que são. E as uvas podem ser seu guia, porque existem mais de 10 mil variedades de uva. No e-book gratuito, eu até anotei aqui para falar com vocês. Páginas 5 e 6, eu tenho toda essa relação, as 20 uvas mais importantes do mundo do vinho. Vocês olham lá. Mas aqui eu vou trazer a vocês as que tem mais essa questão desses elementos que eu falei, que é a Sauvignon Blanc, a Chardonnay, um Torrontés, uma Chenin Blanc, muito comum na África do Sul, a Riesling. Riesling, aqui no Brasil, o pessoal está fazendo um vinho de Riesling maravilhoso. Tem gente com áudio aberto aí, Thiago. A Gewürztraminer, que é também dessa região da Alsácia, norte de França, sul de Alemanha. A Verdejo, né? Em Portugal é verdelho. A Furmint, já tenho visto vários vinhos aqui de Furmint. Quando eu fui na Eslovênia, o ano passado, eu provei cada vinho de Furmint, a coisa mais louca. Essa variedade de uva dá vinhos com uma refrescância absurda. Estão fazendo vinho de Furmint aqui no Brasil, gente. Alvarinho, que eu já falei com vocês, que é da região de vinho verde de Portugal, ainda tem esse ponto de borbulha, muitos deles, né? Então, assim, fica a dica para vocês buscarem. Vocês querem nome de uva? Essas aí, ó. Busquem essas uvas nos rótulos para guiar vocês para esses vinhos refrescantes. Acima de tudo, entendendo os elementos. Brancos, rosés e borbulhas. Seguimos. Pinot Noir, Sangiovese, Syrah, Garnacha, Tempranillo, Touriga Nacional, White Zinfandel, esse vinho aqui. A Zinfandel é a mesma uva, olha só. A Primitivo é uma uva italiana. O nome da Primitivo, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, é Zinfandel. O vinho que ele faz, a Primitivo faz em Puglia, na Itália, é totalmente diferente do Zinfandel da Califórnia. A gente está falando de uva. Tânico, intenso, e um vinho que, na Califórnia, é refrescante, chega até um ponto de dulçor, assim, entendeu? Para vocês verem que vocês têm que entender os elementos, e cada rótulo é um rótulo, cada país é uma história, cada região é uma história. Os tintos, Pinot Noir, Sangiovese, Gamay, esse Gamay é no estilo Beaujolais Nouveau, que é um estilo de vinho que tem na região de Borgonha, que são vinhos mais jovens, frutados, alegres. Isso tudo, os elementos que dão alegria. É isso que vai criar também para vocês esse repertório de vocês entenderem e poder conversar com quem vocês quiserem. Entendeu? O que tem um Beaujolais Nouveau? O Beaujolais Nouveau tem alegria, tem fruta, tem acidez marcada. Entendeu? E refrescância do verão, que é o nosso tema aqui. Tintos leves. Por quê? Por que a gente vai buscar tintos leves? O que é um tinto? Vai para o outro lado. O que é um tinto que não é leve? É um tinto encorpado. O que é um corpo no vinho? Um corpo no vinho é muito álcool, é muita intensidade aromática, é muita intensidade de sabores. E o que o álcool faz? Esquenta o nosso corpo. Entendeu? Lembrando a história do cafezinho. Quem sabe você está com vontade de tomar um café quente. Pode ser que você esteja com vontade de tomar um taná, como eu tive esses dias. Toma. Mas aqui eu estou ensinando a vocês o que são os vinhos refrescantes. Entendeu? Pinot Noir, tem que ficar atento também à questão do local, do terroir. Terroir, para quem não sabe, é é o solo, junto com o trabalho do homem, é toda a climatologia, é todo o entorno do vinhedo que também está nas nossas taças. A gente consegue reconhecer o terroir na taça, entendeu? Os climas quentes, os Pinot Noir de clima quente, eles amadurecem mais, ficam mais intensos, por exemplo, de Mendonça, não é? Quem é a Márcia? Quem é que é de Mendonça? E a Maria Fernanda? Os Pinot Noirs daí, tem intenso, não tem? Provavelmente tem. Você vai achar Pinot Noir de 14 graus, de 13 graus, entendeu? Mais intenso, mais encorpado. É isso, não é todo o Pinot Noir. A Pinot Noir é uma uva mais elegante, mais sofisticada, que dá vinhos mais leves. Agora, depende do terroir, depende do vinho, depende do produtor. Tudo isso vocês têm que entender. Climas frios dão vinhos de Pinot Noir
com uma intensidade diferenciada, com uma acidez marcada, que é tudo que a gente quer, não é? Com um nível alcoólico menor, por exemplo, os da Borgonha, o Spätburgunder, da Alemanha, que é o nome do Pinot Noir lá. Outra uva, essa Blaufränkisch, que é da Eslovênia e da Áustria, desculpa. É também a mesma história, ela também é uma uva também que tem esse ponto de refrescância. Então, é vocês entenderem o vinho que vocês estão provando, tá? Aqui, falando de outro elemento, que é o do sul, mas para chamar a atenção de vocês para uma situação. Que horas são, Thiago? 20, ó, estamos indo, hein? Tô falando, eu falo, tá? Já falei. Tá todo mundo acordado aí, gente? Eu falo horrores. Vamos lá, do sul. Do sul, eu já falei com vocês que existem algumas possibilidades, por exemplo, de harmonização. Mas eu tenho que chamar a atenção para vocês para uma situação. Ai, Jesus. Eu tenho que chamar a atenção para vocês para uma situação. Deixa eu desligar isso aqui. Tá. O rosé piscina. Primeiro, para vocês fugirem, o doce, o dulçor, a gente já falou de tema de harmonização aqui, já deu uma pincelada sobre a harmonização. E, lógico, existem harmonizações que combinam com vinhos que têm ponto de dulçor. Entretanto, você só ficar tomando vinho com este ponto de dulçor, você não vai desenvolver o seu paladar. Não vai ir nesse além, não é? De desenvolver olfato, de desenvolver paladar e conhecer a complexidade dos vinhos secos. Por isso, muita atenção aos vinhos meio secos, aos vinhos doces. Se tiver que provar, prove, mas opte pelos vinhos secos no momento, tá bom? O rosé piscina, por exemplo, ele pode funcionar muito bem numa piscina. Sozinho, você com amigos, curtindo. Agora, um rosé piscina com uma comida, provavelmente não funciona, tá? A não ser que seja uma harmonização mais especial para vinhos doces. Tá? Eu falo rosé piscina porque é um pouco essa ideologia do rosé docinho para curtir com amigos. Então, assim, é vocês entenderem o que vocês estão provando, tá? Outra atenção ao vinho em lata. Eu, por exemplo, estive em Búzios há pouco tempo e provei vinho em lata. Levei um vinho, tinha pesquisado um vinho, levei um vinho de uma vinícola que eu acreditava nela e provei o vinho à lata e gostei, atendeu o meu momento ali. Agora, eu já provei um monte de vinho para provar mesmo, para fazer experiências com outros vinhos em lata, a maioria eu não gostei, porque eu não achei que eles agregavam tanto. Então, você realmente entender o que você está provando. Por quê? Porque o momento, o verão é mais o momento. Você tem que entender o seu momento para ver o que aquele vinho vai te agregar, tá? Por isso que tem algumas dicas aqui, algumas informações que eu vou dar para vocês, que pode ajudar vocês que já entenderam o elemento, já tem uma noção dos vinhos que vocês podem buscar para esse verão, não é? Para vocês não se privarem desses momentos ideais. Primeiro, a ordem de consumo. A ordem de consumo, ok, Thiago. A ordem de consumo vá sempre do leve ao encorpado. Já falamos aqui dos elementos. Se você começa a provar um vinho mais tânico, a começar a provar um vinho que tem uma intensidade de álcool maior, muita intensidade de sabores, e depois você terminar no vinho levinho, um vinho que só tem uma acidezinha marcada, o vinho vai se apagar totalmente. Então, você respeite essa ordem de consumo, para você desfrutar melhor quando você vai abrir várias garrafas, quando está em grupo, enfim. Outro detalhe para o verão, tá? O local onde você compra o vinho, gente, muita atenção, muita atenção. Eu vi loja que fica com a prateleira no sol, assim. Muita atenção. Traga o vinho, bom? Tem que ter atenção a esses detalhes. E aqui eu anotei isso aqui para contar uma história para vocês. Atenção aos vinhos das barracas de praia. Quando eu saí do Brasil, em algum tempo atrás, 2016, em Carochinha, é lógico que eu vinha todo ano, né, para
principalmente no verão, eu sempre passava alguns dias, só que eu não encontrava muitos vinhos, principalmente em barraca de praia, e para mim foi uma descoberta, para mim, em Búzios, eu passei uns dias lá, e foi uma descoberta achar vinho em barraca de praia, mas olha a situação que me passou. O irmão Maria Fernanda, seu, da Argentina, cheguei numa barraca de praia e vi um vinho chileno, vi um vinho chileno e falei, para Búzios, na barraca de praia, esse vinho aqui, ó, gostei, hein, curti, e pedi o vinho, aí me veio o argentino que me atendeu, por isso que eu lembrei aqui, aí me veio o argentino com vinho na cubiteira lá no balde de gelo, né, servidinho e aberto. Quando ele chegou com aquele vinho aberto, eu olhei para aquilo, eu falei, não. Eu falei assim, olha só, você não tem um vinho fechado, não? Mas ele já chegou assim. Ele, olha, eu tive que abrir o vinho lá, porque aqui areia, né? Praia, areia, e eu tive que abrir o vinho rapidinho para não ficar trazendo o abridor para cá. Eu falei assim, não gostei dessa história, não. Eu falei, olha, me traz outro vinho. Aí ele começou a dar volta, tá, vou ver, e deixou o vinho lá para ver se eu pegava. Meu irmão até meteu a mão no vinho, eu falei assim, olha, não encosta nesse vinho, tá? Aí quando ele tirou, quando meu irmão tirou, o rótulo ainda estava rasgado. Eu falei, tá batizado. Com certeza tá batizado. Aí lá foi o cara embora com o vinho, veio um outro falando, olha, a gente vai conseguir um vinho para você. E eu esperei quase 30 minutos, pacientemente, só para ver o que vinha. Aí veio o vinho tampado, só que eu que sei, né? Percebi que num tempo que daria para eles tirarem de uma adega lá quente, colocar num potente de freezer e chegar para mim gelada ali. Mas aí sim, eu falei assim, eu não dispensei, não. E aí eu entendi a situação. Para estar naquele preço, naquele lugar, o vinho tinha que ter alguma falcatrua. Você está entendendo como é fácil a gente ser enganado? Então, assim, a gente tem que realmente saber o que a gente está provando. A informação solta para cima e para baixo não agrega a gente na hora de você consumir, na hora de você comprar, na hora de você provar. Por isso, assim, uma coisa que é muito importante para vocês, eu não vou conseguir falar sobre todos os serviços dos vinhos. A história dessa barraca de praia que eu falei com vocês. Eu sou uma sommelier e qualquer um que tenha um pouco mais de atenção e um pouco mais de conhecimento sobre vinho vai pescar essa situação. Vocês, por exemplo, que estão aqui ouvindo essa história, provavelmente, próxima vez, se vocês estiverem numa praia e pedir um vinho de verão, refrescante, vocês vão observar esse detalhe, certo? Eu sou sommelier. Eu sei a questão toda do serviço, da temperatura, da guarda, de tudo para trabalhar. Agora, vocês, sabendo isso é ouro, vocês sabendo isso, vocês vão desfrutar melhor o vinho. E, como eu expliquei, também não serem enganados. Certo, gente? Então, muita atenção ao serviço dos vinhos, porque saber sobre vinho é experiência. E essa experiência você adquire como? Você adquire vivendo momentos, provando vinhos e adquirindo conhecimento. O saber sobre vinhos é uma experiência, mas não qualquer experiência. Eu acho que eu já falei com vocês o bastante aqui, o quanto de falha que existe por aí nessas informações trocadas de internet. Uma experiência guiada, uma experiência orientada. E o que são essas experiências? O que é essa experiência? Essa experiência, essa vivência que você vai ter no mundo dos vinhos, é o que vai melhorar o seu momento de degustação. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vivo isso. A Simone foi uma que comentou aqui logo no início, está começando, está aqui no grupo de iniciantes e já viu o quanto que ela desenvolve, quanto ela desenvolveu. O porquê? O porquê? Todos nós nascemos com audição, visão, olfato e paladar. Nossa audição e nossa visão, se, por exemplo, se você estiver aqui do meu lado, você vai estar olhando para frente, você vai estar vendo o meu computador, vai estar vendo a câmera, vai estar vendo o celular, você vai estar vendo a mesma coisa que eu vou estar vendo. Não sei que você tenha algum problema visual, você vai estar vendo tudo normalmente. A audição é a mesma coisa, você vai estar escutando aqui, ó, passou um carro aqui, todos vocês escutaram, certo?
Agora, olfato e paladar, não. Ninguém nasce com isso. A gente desenvolve. A criança, quando começa a comer, desenvolve, certo? Com a gente passa isso. A gente tem que desenvolver. Desenvolver de forma guiada. Somente experiência gera transformação. Por isso que é um convite para vocês, ó, audição. Se vocês têm audição, vocês ouviram essa moto que passou aqui agora, certo? Por isso que a experiência é o principal. E eu vou mostrar isso para vocês. Com o quê? Com a bala. Chegou a hora da bala, galera. Chegou a hora da bala. Quem está com a bala aí, vai fazer uma experiência e depois eu quero que vocês me falem como foi a experiência de vocês. Porque agora começa a nossa experiência de degustação, tá bom? O que a gente encontra em boca? O que a gente encontra em nariz e em boca? Em nariz a gente vai encontrar o aroma, em boca a gente vai encontrar o gosto. E sabor? Alguém sabe me dizer onde é que está o sabor? Está no nariz? Está na boca? Onde é que está o sabor? Hein? Todo mundo, dinâmica da bala. Olha o que vocês vão fazer. Eu vou falar e só depois que eu falar isso, vocês vão fazer. Eu vou dar uns segundinhos para vocês fazerem e depois vou abrir aqui para pergunta, tá bom? Vocês vão pegar a bala, vão tampar o nariz, todo mundo. Abre a tela. Abre a tela aí que eu quero ver vocês fazendo isso, tá? Todo mundo, pega, ó. Vou até fechar aqui, que eu quero ver todo mundo fazendo isso. Gosto de ver a cara de vocês. Fecha o nariz, bota a bala, mastiga, 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 mastiga. Não abre o nariz, não abre o nariz. Tenta entender qual é o sabor da bala. Não abre o nariz. Vocês provavelmente já provaram uma bala dessa, vocês sabem o gosto dela. Vocês provavelmente já cheiraram essa bala, vocês sabem o cheiro dela. Depois que você machacou, não sei como é que fala em português, muito ela na boca, você vai abrir a boca e vai fazer assim, ó, o nariz, desculpa, e vai fazer assim. Eu quero saber quem descobriu o que é sabor. A gente tem aproximadamente umas 10 mil papilas gustativas. 80% do sabor é isso que vocês estão sentindo agora. 80% do sabor que a gente sente vem do olfato. Tem muita gente que fala, mas o sabor eu só sinto com gosto. Sabor é gosto, sabor não é gosto. Sabor é conjunto. Entendeu? Sabor é essa mistura de olfato e gosto. Aroma e gosto. Olfato, paladar. Todo mundo identificou o sabor? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma pergunta, gente? Tá indo muito rápido? Fala alguma coisa, pessoas. Hein? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Bom, minha experiência com essa balinha aqui é o seguinte: nariz tampado, zero de sabor, né? Zero sabor. Zero de sabor. E por que da bala de menta? A intensidade. Sim. Né? Seria a mesma coisa. Desculpe, uma pergunta. Pergunta não, uma constatação. Por isso que quando a gente está resfriado, não consegue apreciar bem o vinho, né? Sim. A galera do Covid sabe muito bem o que é isso, né? É o sabor. Você fica sem saborear, né? E esse sabor que nos dá prazer, a intensidade, por isso que também, e aí voltando ao tema de elementos, por isso que também muita gente que tem essa percepção de sabor, acha que o vinho é só isso, é só o sabor. Mas o vinho, ele é acidez, o vinho é o calor do álcool, é a doçura, é o conjunto, entendeu? É porque o sabor impacta, saborear impacta. Mas quando você começa a entender o conjunto, conhecer, entender, desvendar isso em taça, o jogo se torna muito mais agradável. Não é mesmo? Deixa eu voltar aqui para o material. Voltar para o material. Vocês estão gostando da aula, né, gente? Porque eu estou falando horrores. Eu estou tentando ir rápido. Está muito bom. Pode continuar. Está muito gostoso isso. Compartilhar essa experiência. Que bom. Fico feliz.
Peraí, cancela. Legal, você é sensacional, Melissa. Obrigada. Ok. Compartilhar. Então, gente, foi? Foi, né? Foi. Então, é isso. É o conhecimento que nos traz essas sensações, sabe? 10 mil papilas gustativas, a gente tem a língua aqui, ó, toda pipocando, buscando aroma, sabor, doçura, umami. Isso tudo, quando você conseguir desenvolver isso, sabendo o que você está fazendo, essas sensações vão te dar muito mais prazer. O sabor te dá prazer, né? E me fala se isso não combina com o verão. Impossível isso não combinar com o verão, né, gente? Combina. Vou abrir meu vinho. Ai, que bom. Já não estou aguentando mais. Meu vinho não está aberto, não. Vamos para... Fala. Alguém tem alguma dúvida? Eu Jaime. Eu sou quase extremamente vegetariano. Ok. Né? E como muito pouca carne, gosto de peixe, uma galinha mais caipira, né? Mas a carne vermelha é praticamente quase o que eu não como. Então, eu estou experimentando os vinhos brancos, espumante, os tintos, para ver qual que fica melhor harmonizado. Então, estou fazendo essa experiência de usar a minha alimentação de diferentes tipos de vinho, tanto branco como rosé, o tinto. Isso é o melhor do mundo. Eu já percebi que alguns alimentos que eu consumi junto com um tinto, ele não combinou. Né? Mas eu ainda não consegui identificar o porquê, né? Identificar aroma, né? Que tipo de aroma que é. Um caminho é esse. Um caminho é esse fazer... elemento. Desculpa. Por exemplo, eu coloco um pouco de vinho na boca, e aí eu abro um pouco a boca e inspiro e solto esse ar pelo nariz. Aí eu começo a sentir os diferentes tipos de aroma. Né? De mas sabores, é isso aí. A gente vai fazer isso agora, Jaime. A gente vai fazer agora o nosso processo de degustação, que é realmente um ritual muito bonito, né? Dos vinhos. E a experiência é tudo. E não tem problema. Meu marido, por exemplo, é praticamente... Você, pelo menos, come frango. Ele nem isso, é só peixe. Então, assim, isso não é limitação nenhuma, né? Eu tenho uma aluna que está até presente aqui, a Vera, ela não come queijo, não é, Vera? Não é você que não come queijo? E ela falou, Melissa, eu não como queijo. Eu falei assim, não tem problema, você vai desfrutar da mesma forma. Entendeu? É isso, o vinho tem muito vinho diferente, assim como tem muita comida diferente, momentos, experiências. Olha, meu vinho é de Sauvignon Blanc. Deixa eu ver se dá para ver aí. Não sei se lê. Depois eu mando foto para vocês. É um vinho de Sauvignon Blanc. E aí, agora é o seguinte, quem tiver com vinho aí, todo mundo já abriu vinho ou não? Não? Ó, abrir o vinho, tirar a cápsula aqui por cima, de preferência aqui, tá, gente? Por quê? Porque se você tirar ela por aqui assim, pode ser que fique um resquíciozinho de cápsula quando você vai servir. Então, tem que ficar atento a isso. Abridor de 2 tempos. Vou passar isso rápido, que isso é fácil. Sempre coloca pelo meio aqui o abridor de 2 tempos, dá umas 7 giradinhas. Geralmente não vai até o final, não, tá? Para você não chegar a perfurar a cápsula. Primeiro tempo, segundo tempo... Epa, tá escorregando aqui. Segundo tempo, e no final você finaliza assim para não fazer barulho. É simples, 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 simples. Faz uma vez, vocês nunca mais vão esquecer. Por isso que eu falo, o mundo dos vinhos é isso. A partir do momento que você adquire conhecimento, você não esquece nunca mais. Outro detalhe, taça de vinho. Taça de vinho. Não tem ninguém com copo de requeijão aí, não, né? Pelo amor de Deus.
É importante, o aroma, o sabor, o bojo nos traz isso, nos direciona o vinho para a boca, mas não é o principal. O principal é o que você conhece sobre esse vinho. Todo mundo com vinho na taça, temperatura adequada. O meu tá resfriadinho, tá? O meu tá. Melissa, como é que você vai saber se está na temperatura adequada? Com o meu termômetro, a língua. Fechou? Todo mundo com o termômetro preparado. Vamos fazer primeiro a análise visual. Primeira coisa, antes da análise visual, servir o vinho é o normal. Vocês só aproximam um pouco assim, é a primeira nariz que a gente fala. É só para você ver se o vinho tá bom de aroma. Tipo, não tem nenhum defeito, nenhum problema. Tá agradável, né? Tá agradável? Tá bacana? Vamos olhar. E quem tiver à vontade aí para falar sobre o vinho, atenção, fundo branco, num local claro, para você realmente identificar a cor do seu vinho. Eu, por exemplo, estou com um vinho amarelo esverdeado, tá indo um pouco para esverdeado, um tom bem clarinho, não tem nuance nenhuma, é um vinho realmente jovem, não está me entregando nenhuma informação a mais, a não ser que é um vinho jovem, brilhante. Alguém quer falar sobre a cor do vinho? Eu gostei, mas não entra. O que você quer? Entrar no pessoal. Nivaldo? Ok. O que vocês têm que observar olhando a cor? A limpidez, o brilho, a cor. Se tiver interessante e tiver o Jaime quer falar. Abrir fila. Fala, quem quer falar, Jaime? Pode falar. Estamos falando de cor. Alguém quer conversar sobre a cor do vinho? Posso falar? Pode falar. Bom, eu praticamente não tomo o Pinot Noir. Você está com Pinot, né? Hoje eu comprei um Pinot Noir, não comprei um da Borgonha, que é muito caro, mas eu comprei um do Vale Casablanca, aqui da Ventisqueiro. Ok. Me recomendaram. Estou encantado com a cor desse vinho. Eu não estou acostumado. É uma cor muito bonita, quer dizer, ele é claro, né? Límpido. E aqui na taça eu vejo que a borda fica até esbranquiçada. Interessante. Essa foto aqui, ó, é de um Pinot Noir. Essa foto aí, ó, desse fundo aí. Olha tá vendo? Certo. Isso é um Pinot Noir. Um Pinot Noir da Serra Gaúcha. A Pinot Noir realmente ela tem uma cor muito especial. É isso que traz, por exemplo, essa qualificação da Pinot, né, de um vinho elegante, né? Esse tom, esse brilho que ela tem, que tem relação com a acidez. São detalhezinhos que a gente vai aprendendo, né? E você pode falar alguma coisinha sobre essa, eu não sei se chama lágrima, eu estou girando e fica... vamos, calma, vamos por partes, estamos só olhando. Ok, tá obrigado. Fizemos a primeira nariz, olhamos, quem tiver, igual o José, com vontade de falar sobre a cor, fique à vontade. É um vermelho, é um cereja, é um rubi, é um branco, é um esverdeado, é um parriço, é um palha, tem uma cor mais intensa. Alguém está falando aí? O meu eu estou com um Sauvignon Blanc, que está bem amarelo palha. Ok. Legal. Agora, vamos ao que todo mundo gosta, né? Ó, girar a taça. Por quê? Por que girar a taça? A gente gira a taça para liberar aromas e sabores. Esse bojo, a taça foi pensada para isso. Esse bojo serve para isso. Eu girei até demais aqui, não precisa tanto, tá? E aí, agora a gente vai... Agora que as moléculas do vinho tá mais intenso aqui, mais presente. Eu, por exemplo, já peguei o vinho, já estou um tempinho com ele aqui, ó. Já começa a liberar mais, a temperatura dele já baixou um pouco, já subiu um pouquinho mais. E quem tiver à vontade, também fale. Eu, por exemplo, nossa, estou sentindo tanta intensidade de fruta tropical nesse vinho.
Gente, manga, que loucura. Desculpa, eu pensei em manga também. Eu fico meio hipnotizada. Assim, quando você falou manga, eu pensei na manga aqui. O meu é abacaxi, muito aroma de abacaxi. Abacaxi. É da onde o seu vinho, Antônio Carlos? É chileno. É da onde? Do Chile. O Sauvignon Blanc do Chile, ele tem muito esse ponto cítrico de abacaxi, sabe? Você vê também um pouco de fruta amarela, melão. Melão. Nossa, agora o que mais me chama atenção é esse toque no meu vinho. É um vinho de Sauvignon Blanc. É um vinho, pelo que eu li no rótulo, de vinhedos de altitude. Ou seja, o que eu espero desse vinho? Que ele tem uma acidez marcada em boca, por essa informação. Agora, em nariz é fruta. É isso que eu tenho encontrado muito nesses vinhos que eu tenho provado no Brasil. Eles, assim, eles gritam muito fruta tropical. Isso é fantástico. Um terroir que transporta a gente para a fruta tropical é uma coisa fantástica. Chega a ter um toque, assim... É lógico que isso a gente não sente em nariz, mas não tem quando você tem uma percepção, até parece que um dulçor. Você sente a fruta, como se fosse aquela fruta madura. Você vai para aquela fruta madura. Aqui não chega a ser compotado, que o vinho não chega a isso. Mas é aquela fruta madura. Ao mesmo tempo, a grama cortada, ervas frescas, aquele cheiro de feira, quando você passa na feira e sente erva fresca. Esse branco aqui, esse Sauvignon Blanc, quanto ele vai evoluindo, ele vai também dando um toque mineral. É o toque mineral. Agora vamos ver isso em boca, não é, Antônio Carlos? Vamos para a boca. Todo mundo já girou, sentiu os aromas. Agora vocês lembrem o que vocês fizeram na bala, gente. Vocês vão botar em boca. Em boca tem 3 fases também. Tem o ataque, que é aquela primeira sensação, assim, principalmente para quem está com vinho, igual eu e o Antônio Carlos, de Sauvignon Blanc, que tem um toque mineral, que tem um toque de acidez marcada. Você vai... Eu, por exemplo, que estou aqui bebendo água há 1 hora falando com vocês, vai ter aquele choque, vai ter aquele ataque. Você tem que ver aquele ataque para ver se, tá bom. E depois você vai, prova de novo e deixa o vinho passear, e aí começa a abrir um pouco a boca e sentir o retronasal. E aí, o que a gente vai sentir? O que vocês viveram há pouco tempo. A experiência que vocês passaram há pouco tempo, que é o sabor. Não. Ai, que delícia. Falo ou falo vocês? Bom, eu vou falar porque eu já havia tomado esse vinho que eu estou tomando hoje, tomando um vinho branco português, e eu já tinha tomado dele antes. E hoje eu estou sentindo um sabor muito melhor do que eu senti da outra vez. Que bom, que bom. Mas você conseguiu identificar sabor? Consegui. Assim, conseguiu fazer aquele retrogosto e aquela ligação da mesma forma que você fez com a menta? Sim, muito mais, né? Porque com a menta eu estava com o nariz fechado, tomado. Mas eu achei que a acidez dele, a acidez compatível com o álcool, não achei nem mais ácido, nem mais alcoólico, e essa sensação dessa coisa cítrica, muito gostosa, né? Apesar de ter aquele aroma de frutas, mas a coisa cítrica, citrina mesmo, está muito gostoso. No meu caso aqui, ele é um pouco cítrico na boca e a acidez é uma acidez equilibrada, não muito alcoólico. A acidez é uma boa acidez, não é aquela acidez que fica muito salivando, ele saliva médio, então é muito bom. O meu não. O meu é um murro de acidez, como diz. O meu acidez misturado com mineralidade, realmente é aquele vinho que a gente costuma classificar como um vinho crocante. Né? Um vinho com uma acidez muito marcada, muito mesmo. Encontrei todos os aromas, e isso é muito importante também. O que você encontrou em nariz, você encaixou com boca também? Você encontrou, porque, por exemplo, as frutas que eu encontrei em nariz,
eu também encontrei em Boca. E é aqui que você faz o link, é aqui que você faz o conjunto, entendeu? É aqui que você... Porque, às vezes, eu, por exemplo, estou com um vinho muito bem trabalhado, esse vinho está muito bom mesmo, muito bom. Realmente, o que eu senti em nariz, eu senti em boca muito mais, tem muitos elementos, essa questão da mineralidade está presente, é acima da acidez, inclusive, e a fruta, sinto a fruta, sinto um ponto de doçor, já percebi que meu vinho já esquentou, já está mal, eu tenho que colocar mais um pouquinho para melhorar a temperatura dele, tá? Não está tão agradável agora, que já tem um tempo que eu estou conversando com vocês, e isso tudo a gente vai percebendo, nos percebendo, provando o vinho, entendeu? Cada passo, vocês tiraram foto disso aí, cada passo disso aí tem um motivo. Aqui eu não tenho tempo para falar com você o que da acidez, o que do vídeo, do brilho, as intensidades de cor, nuance de cor, o nariz, os detalhes sobre o nariz do vinho, mas é para vocês entenderem que cada passo desse tem um motivo e é o que te leva a desfrutar mais os vinhos. Já falamos, né? Já fizemos, já perguntei a vocês o que vocês acharam. E aqui eu vou dar uma repassada nas variedades que eu falei, as variedades que eu falei, para vocês verem o que vocês identificaram no vinho. Se vocês escolheram o vinho que eu indiquei, por exemplo, o alvarinho tem muito esse toque cítrico, fruta fresca, limão siciliano, mexerica, melão. E aí depende, o alvarinho da onde? De Portugal? É de Espanha, um alvarinho? Quem é que está com o alvarinho aí? Tem gás carbônico? Tem ponto de carbônico? Você sente isso em boca? Alguém está com o alvarinho aí? Não, eu estou com vinho verde, Portugal. Vinho verde. Mas aí eu senti o limão siciliano, ao gosto do limão, principalmente do limão, né? E o cheiro mais de flor, é um cheiro florido. E o sabor tanino também, eu percebi o tanino do vinho também. Você deve estar percebendo uma mineralidade, não? Sim. É como se fosse uma cosquinha assim na língua, mais para a parte da lateral. É só um formigamentozinho, né? Leve. Isso é acidez. E esses vinhos, o vinho verde, a região do vinho verde de Portugal produz muito vinho com essa mineralidade. É parecido com essa mineralidade desse vinho que eu estou achando aqui, entendeu? Isso é textura mesmo, não chega a ser tanino, não. Se é vinho verde, não chega a ser tanino, não. É mineralidade mesmo. E provavelmente o seu vinho é de alvarinho, Almir. Depois dá uma olhadinha aí, que deve ser, entendeu? O vinho, esses vinhos verdes pode ser de outras variedades, mas boa parte desses que chegam no Brasil são de alvarinho, tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acredito que o meu também seja. Eu olhei aqui a região, o meu vinho chama Lourinho, de Portugal. O Lourinho não é? Isso, aí eu percebi que realmente tem todas essas características. É vinho verde, sim. O Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc também tem todas essas... Tem essas flores brancas. O Antônio falou muito, né, da flor branca que ele sentiu. Eu não, eu já fui direto para a fruta. Capim importado, isso eu sinto muito no meu. Muito. Citrinos, limão, melão, pêssego, acidez marcada. O vinho de Sauvignon Blanc traz muito essa alegria, né? Esse toque mineral. Como diz um crítico francês, ele fala que o Sauvignon Blanc é crocante como uma alface. Crujiente como uma lechuga. Fala em castelhano. Tem algum Sauvignon Blanc, também tem maracujá, né? Esse eu não consegui identificar. Por exemplo, o nacional, eu já encontrei alguns que vêm com maracujá. Sim, eu também. Esse também tem um toque, só que eu senti mais toque de manga. Gente, cada vinho é um mundo. Assim como cada vinho precisa de uma temperatura, cada vinho também tem um aroma, tem um sabor, a região conta muito, né? E a Pinot Noir, a gente já falou até um pouco sobre ela aqui, né? Isso vai depender muito qual o tipo de Pinot Noir, de onde que ele é. Alguém está com vinho rosé aí? Eu estou com Pinot Noir. Estou com espumante. Da onde que é, Jaime?
Quer dizer, eu já experimentei o Shiraz. Eu estou gostando muito desse Pinot Noir. E tá fresquinho, né? Estou vendo pela taça aí que você refrescou ele direitinho, né? Eu estou acostumando. Eu estou tá acostumante, assim, mas só que eu não consegui ainda sentir esse aroma de morango, cereja, framboesa, pimenta. Mas olha só, vamos por partes. Quando você coloca ele no nariz, você sente fruta? Que seja uva, você sente fruta? É o tempo, né? Não é um tempo. Eu vou conseguir sentir o aroma. Deixa eu te falar uma coisa, Jaime. Primeira coisa que eu vi quando eu vi esse vinho seu na taça aí é que, de repente, ele está com uma temperatura mais baixa do normal, do que deveria estar. E você lembra que eu falei no início? A primeira coisa que eu falei com vocês sobre os vinhos refrescantes, o primeiro ponto, e realmente é um dos mais importantes, é a temperatura. O vinho, quando ele está com uma temperatura muito baixa, e é um vinho muito aromático, ele não se expressa. Entendeu? Pode ser uma falha, tá? Então, o que eu vou fazer? Fica aí um pouquinho com ele, ó, dá uma balançada, porque você girando ele já vai entrar numa temperatura diferente. E daqui a pouco você tenta de novo, tá? Tenta fruta. Fruta, Melissa, fruta. Veja depois, se você encontrou a fruta é madura, é uma fruta mais verde, tem um toque mentolado. Você não sente nenhum mentolado nessa Pinot? O vinho dele está muito gelado. Pode ser. Pode ser. Eu estou aqui com o Pinot Noir também. E, além o visual me impressionou. É muito bonito, é um vermelho puxando para o violeta, aquelas bordas claras. E agora, a parte olfativa foi uma verdadeira explosão. Eu não consigo identificar, eu não sei ainda identificar, mas parece... É bastante complexo. Eu senti qualquer coisa, parece que puxa um pouquinho para compota de fruta. Não sei se é isso. Maravilha, fruta madura, é isso. O caminho é esse aí. É fruta madura. Tem guarda. Eu diria que a parte olfativa foi uma delícia. Quer dizer, esse vinho aqui realmente parece que é muito bom. Agora, no paladar, como ele estava na porta da geladeira, devia estar 10 graus, então ele vai mudando, né? À medida que eu vou girando, eu acho que vai prestando um pouco mais de sabor, porque no começo é mais aroma do que... Quer dizer, o sabor, que é o aroma, mais o paladar, quer dizer, o aroma ele sobressai sobre o paladar, né? No começo, quando ele está muito gelado. E agora ele está começando a sentir eu gosto, eu não sei, ele parece, para um Pinot Noir, eu estou achando que ele tem até um corpo muito bom. O tanino é leve, sim. Né? Tanino é leve, é um pouco isso, entendeu? Vamos até pegar esse gancho seu aí, José, e me fala uma coisa, qual o teor alcoólico dessa Pinot sua? Esse aqui é 13 graus. Ok. Um vinho de Pinot Noir, aí você falou, pelo que eu identifiquei, o que você falou? Quando você percebeu mais facilmente o aroma, né? Se você não tiver na temperatura adequada, que provavelmente é o problema do Jaime aí, que ele não está identificando muito o aroma do vinho, você consegue... Isso não quer dizer que você não consiga identificar o sabor. Porque, para pensar, a nossa língua, o nosso corpo está quente. Nós estamos no verão, gente. Estamos falando de vinhos refrescantes para o verão e o corpo está quente, calor. Quando você coloca o vinho na boca e a sua boca é muito quente, você já tem realmente esse choque, o vinho já entra numa outra temperatura e você já consegue encontrar o sabor.
Você está entendendo que o nosso corpo faz equilibrar e, às vezes, é muito mais prazeroso quando você já faz todo o processo adequadamente. Ou seja, o vinho está na temperatura adequada, você consegue encontrar os aromas e sabores, depois você só busca aqueles aromas e sabores em boca. Mas isso também pode acontecer. Às vezes os aromas e sabores não se expressam porque o vinho não está na temperatura adequada, mas quando você bota em boca, você encontra o sabor. A fruta compotada, a amora provavelmente é uma amora compotada, porque se fosse morango já seria uma fruta mais verde. Então, assim, isso tudo, com o tempo, com a experiência e principalmente com o conhecimento, você vai aprendendo. A gente vai falando, vai ressecando. Muito bom, muito bom. É por isso que você seguir o processo, você saber o que você está fazendo, você acaba que você desfruta melhor de cada um dos momentos, entendeu? E quando você pega uma Pinot Noir, assim, principalmente quando ela tem mais anos, e você começa a ver, porque a cor da Pinot Noir, que é essa cor clara, quando o vinho tem aquele vinho de guarda, de Pinot, de muito tempo, você começa a ver nuance de cor marcada, assim, é a coisa mais linda do mundo. É lindo. Vamos lá, galera. Experiência de harmonização. Melissa, só um pouquinho. Pode falar. Eu acho que só eu tenho uma espumante no grupo. Ninguém tem espumante, gente? Porque assim, ó, como isso? O que eu vi ali, você explicou o vinho que gira, e só para os iniciantes que espumante não se gira. Muito bem lembrado, Vera. Ninguém falou do espumante, eu acabei que pulei. Essa é a diferença de uma pessoa que passou pela jornada do vinho saber beber, né, Vera? Tá vendo? Quem sabe, sabe. Quem sabe, faz ao vivo. Eu vi que você só fala... Só fala em vinho, e aí, como eu devo ser a única que está com espumante, tem que lembrá-los que não tá se ótimo. Tá, serve. Vamos lá. E pior que está anotado aqui, hein? Na parte visual, quando a gente fala em vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, a gente simplesmente vai girar a taça assim, depois a gente vai girar assim e vai ver as lágrimas, né? Que são essas perninhas que caem, para você identificar também álcool, enfim. Acidez tem um monte de detalhe que as lágrimas te informam. O espumante, você não vai fazer isso, gente. Por favor, ninguém fazendo isso com tacinha de espumante, tá? Porque o que eu mais vejo no Instagram, é gente fazendo isso com espumante. Espumante, por favor, não se faz. O espumante, se você movimentar ele, você vai perder uma das coisas mais deliciosas que ele tem, que é o carbônico, é a borbulha, é a perlage. O nome do carbônico, dessa borbulha do espumante, é a perlage. Melissa, como é que se faz a análise visual do espumante? Olhando. E, lógico, para quem já tem um conhecimento maior, você vai conseguir classificar a perlage dele, tanto visualmente, né, coroa, rosário, quanto também em boca. Então, assim, por isso que eu falo, cada passo desse tem um motivo, tá bom? Quem tiver com espumante aí, um convite, se hipnotize com as borbulhas do espumante. Muito obrigada, tá? Vou te dar mais um ponto no exercício de fixação de harmonização. Experiência de harmonização, já falamos algumas, né? Já dei uma pincelada. Eu tenho, gente, não posso ficar com vocês 3 horas aqui. Meu Deus. O que acontece? Pode ficar. Não posso, gente, não posso. É assim que eu comi tão rápido que vocês não têm noção. Hoje o dia foi caótico. Eu preciso tomar essa garrafa toda, ainda hoje. Calma, dá para guardar. Serviço, quem sabe guardar, guarda. Experiência de harmonização. Por que eu passei por esse processo todo com vocês? Já deu uma pincelada sobre a harmonização. A harmonização é um outro mundo, é um mundo de experiências, é o que eu falei, é um plus depois que você passa pelo processo de saber sobre vinhos, mas os pontos que a gente falou hoje, dos elementos, principalmente, e reconhecer aromas e sabores, é o guia, é o norte que vai levar vocês para... É o norte que vai levar vocês para a harmonização. Por isso, agora eu não lembro o nome de quem estava falando, acho que era o José Luiz. Harmonize, erre, acerte,
combine cada vez momentos, combine cada vez mais comidas, conhecendo melhor os vinhos, você vai passar por mais momentos ótimos de harmonização. Bom, isso daqui, essa foto aqui, por exemplo, é um vinho que eu amo harmonizar. Por sinal, eu ainda não comprei nenhum Jerez aqui, depois que eu cheguei no Brasil. O vinho de Jerez da Espanha é maravilhoso para harmonizar com tudo. É outro coringa, mas com teor alcoólico mais alto, para quem gosta de harmonização. Por isso, a harmonização, arrisque, acerte e erre. Isso faz parte do processo. Atenção aos elementos. Com os elementos se explica tudo. Com os elementos, eu expliquei para vocês sobre vinhos refrescantes com os elementos. Agora, principalmente, aroma e sabor. Por isso que o mais importante, aroma e sabor. Tá bom? A gente já abriu para as dúvidas. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho que falar da surpresa. Tem que falar da surpresa. Você pode falar alguma coisinha sobre as lágrimas? Eu queria só perguntar uma coisa sobre espumante. Eu posso servir espumante em taça que não seja flute? Sim. Não só pode, como eu te oriento a fazer isso. Principalmente se o espumante tiver um pouco mais de complexidade. Porque o que acontece? Por mais que a gente não faça assim com espumante, o recipiente vai nos entregar muito, né? O bolo nos entrega muito. Isso aqui é uma cápsula que vai reter os aromas e sabores. A flute não tem isso. Eu não estou com nenhuma flute aqui. Vamos botar esse copo aqui, como se fosse. A flute não tem isso. A flute, você não vai... Os aromas dos vinhos não vão conseguir se expressar ali dentro. E ainda tem outro detalhe. A flute, como ela é fininha, o povo enche até aqui. Eu, por exemplo, tenho roto a beber vinho em taça flute. Eu boto no nariz, o espumante ainda está pingando no nariz aqui, borbulhando no nariz. Não sei vocês, não, mas as minhas experiências... Eu vou no restaurante, eu peço essa taça, porque no restaurante é normal, né? Eles aprendem isso e pedem para servir em taça flute. E eu peço taça de vinho. O povo fica olhando para mim, tipo assim, isso aí não sabe o que está fazendo, né? Eu fico fazendo cara assim de paisagem. Mais alguma dúvida, gente? Isso que eu ia mostrar também, essa outra taça de espumante que eu uso. Tem a tulipa. A tulipa é muito boa. Ela é a taça flute. A Vera também está mostrando a dela. A Vera adora uma flute. A taça flute, ela é boa. Eu também não posso ser tão radical, né? A taça flute, ela tem um cortezinho aqui, é uma coisa assim, micro, que ela expressa melhor as borbulhas. Então, assim, para quem gosta de se hipnotizar com espumante, ficar olhando aquela coisinha assim, né? Aquela decolagem, é uma boa ideia. Mas, se a gente quer o conjunto, aroma, sabor, vai para uma bordozinha, vai para uma taça ISO, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Melissa, está sendo ótimo, viu? Mas você poderia falar um pouco sobre as lágrimas, você ficou devendo. As lágrimas. As lágrimas são essas pernas. A lágrima, basicamente, porque eu também não posso me estender muito, tá, José? Basicamente, o que a lágrima nos indica? Teor alcoólico. Se você pegar um vinho que é fortificado, existem vários estilos de vinhos, né? E um deles é o fortificado. O fortificado tem muita intensidade de álcool. E se você observar, você quer ver a diferença de uma lágrima de um vinho tranquilo para um fortificado, é você colocar a lágrima, você visualizar a lágrima de um fortificado. Quanto mais álcool, mais lenta a lágrima vai cair. Entendeu? Mas esses detalhes, por isso que eu falo, isso tudo tem relação com esse conhecimento que você tem sobre o que é vinho. Isso tem relação com o processo de elaboração, como é que ele é feito, os níveis de álcool, né? E tudo isso tem relação com conhecimento, gente. Por isso que eu falo. Às vezes você está na internet, está olhando aqui, está olhando ali, está olhando... Eu estou assustada com o que eu tenho visto aqui no Brasil, de quantidade de gente postando coisas de vinho. E um monte de réplica de tudo, um monte de informação fragmentada que as pessoas não sabem para onde vão. Repetindo, eu sei porque os meus posts são copiados.
descaradamente, assim. Se é meu, eu até garanto, tá? Eu tenho fonte, né? Eu tenho um curso universitário na Espanha, uma vida aí trabalhando, mudando da minha profissão de advogada para a profissão de sommelier, trabalhando também com a internet, com formação, com educação. Agora, a maioria das pessoas, não. Tá? É gente que curte vinho e sai repostando todo mundo. Então, essa informação fragmentada não te leva a um momento adequado com o vinho, a reconhecer exatamente detalhes de lágrima, cor, igual o José estava falando aí. A Pinot Noir é uma loucura quando você começa a identificar um vinho de guarda de Pinot Noir. Você bate o olho no vinho de guarda de Pinot Noir, você fala, mas, putz, olha as nuances de cor, olha as matizes disso. E você viaja, entendeu? A questão da temperatura, às vezes você não consegue provar o vinho, não consegue sentir aromas e sabores, igual o José. Não conseguiu sentir o aroma e sabor, provavelmente. Quando ele fez assim no vídeo, eu falei assim, a temperatura dele está muito baixa, está frio. Isso tudo, por que eu estou falando isso com vocês, gente? Eu vou entrar num tema aqui que eu acho que vai ajudar muito para vocês que estão aí nessa situação de informação fragmentada para lá e para cá, buscando informação e sem ter um norte, sem ter um rumo. Vou pedir um minutinho de atenção de vocês para falar de uma jornada linda, que se vocês estão por aí vendo minhas coisas, vocês já sabem do Vinho Saber Beber. Eu quero falar dessa jornada que eu idealizei para vocês, que vai tirar vocês dessa história, desse conhecimento fragmentado, que sempre falta uma peça no quebra-cabeça, né? Por que eu não estou sentindo o aroma do vinho? Tá gelado, entendeu? A taça, a lágrima do vinho, você faz assim, olha a lágrima, você fala, esse vinho é alcoólico. Agora, você precisa ter um conhecimento guiado para chegar aqui. Só saber sobre vinho? Não, para chegar a esse prazer. Esse prazer que a gente está falando aqui, é um prazer de provar um vinho, saber provar um vinho refrescante. Não é? Vinho Saber Beber é isso, gente. Eu estou trazendo para vocês uma vida de estudo e de conhecimento que eu tive. E eu fico muito feliz de poder apresentar isso para vocês. Vinho Saber Beber é uma jornada, 4 semanas e meia. Quero que vocês fiquem muito atentos a isso que eu vou falar, que eu fico muito feliz de apresentar. 4 semanas e meia para você desenvolver um conhecimento acima da média sobre vinhos, tá? Esquece conhecimento solto. Você vai se tornar uma pessoa mais interessante e sofisticada no seu olfato, no seu paladar, na sua harmonização, combinar bem, comer melhor, saúde. Vamos falar sobre isso. E depois que você passa por esse processo, é lógico, vai escolher, degustar, harmonizar, ter segurança, saber o que você está fazendo com o vinho, né? Para quem que é esse vinho? Para quem tem essa insegurança, para quem não sabe comprar vinhos, para quem não chega lá, quem tem sempre fica olhando aquela cabeça e fala, mas isso eu não entendo. Quem passa por o processo sabe. A Vera acabou de me chamar a atenção aqui, uma aluna minha. Melissa, espumante, faltou. Por quê? Ela gravou, ela passou pela jornada, ela sabe que na análise de degustação tem o tema do espumante, que estava escrito ali e eu não falei, entendeu? E ela está com o espumante na mão, ela provavelmente fez essa análise, passou pelo processo, fez a degustação corretamente, sem estar sendo guiada por mim. Quem tem dúvidas sobre termos técnicos, eu já falei com vocês uns aqui, né? Mas tem muitos outros, chaptalização, um monte de coisa, malolática, enfim, tem muita coisa. Quem quer saber corretamente sobre vinho, escolher, conservar, manter a temperatura correta, enfim, a gente já está vendo muita coisa aqui. Para quem é? Para quem não identifica esses aromas e sabores, por exemplo, pode ser pela temperatura, como o José, né? Para quem tem um repertório cultural limitado, quem está só ali, ó. Sabe aquele amigo Malbec? Você conhece o amigo Malbec? É o provador conhecedor? É aquele que vai uma vez para a Argentina, fica 15 anos provando vinho de Malbec, só sabe falar sobre Malbec? Gente, quem passa pela jornada de Vinho Saber Beber fala de tudo, sabe de tudo, tá? Sabe fazer harmonizações. Quem se sente inseguro e diminuído, porque o que mais tem aí é a gente dando pitaco sobre vinho, né? Isso quando você sabe, você nem ouve esse povo. Você sabe. E quem sabe mais que você fala, graças a Deus, tem alguém aqui ó, que sabe mais do que eu, vou aprender.
sem se sentir diminuído, porque você sabe o tanto que você sabe. Você se sente seguro, feliz. E se você ainda tem dúvida, Melissa, estou começando agora, igual o Antônio falou agora. Posso fazer o curso? Porque eu estou falando de um curso. Pode, lógico. Você só precisa, o que eu pedi no início, tá? Gostar de beber vinho, todo mundo tá aqui, eu acho que gosta de beber vinho, né? Ter curiosidade e ter atenção. É isso que vai expandir os seus conhecimentos sobre vinhos. Vocês entenderam a jornada? Eu quero que vocês entendam a jornada. E isso, eu vou dar uma pincelada rápida aqui, porque depois eu vou também mandar para os grupos item por item. Semana 1, nós temos uma jornada de 4 semanas e meia. Semana 1, você vai terminar a primeira semana aprendendo a comprar e se conhecer como consumidor. Porque se você não conhece o que você quer comprar, não tem sommelier que indique vinho para você, tá? Você primeiro responde suas perguntas, entende o que você gosta, qual o seu gosto, qual o seu perfil de consumo, para que você consome, e depois você, supermercado comprar, porque eu vou te passar aulas que vão te guiar para isso. Depois, na segunda semana, e cada semana eu vou liberando para vocês as aulas. Segunda semana, você vai aprender as técnicas e vai entender o vinho. É a semana mais pesada. Você vai entrar... Essa parte toda aqui, ó, que a gente esmiuçou de degustação, você vai aprender detalhes, as taças, produção, uvas, videiras. É muito detalhe na segunda semana. Na terceira semana, você vai ampliar o seu repertório cultural. Porque é impossível falar com vocês tudo sobre o mundo dos vinhos. Eu não sei. Mas eu posso passar para vocês, pelo menos, os temas mais importantes a nível cultural, a nível de história, para vocês entrarem em qualquer roda de conversa e falar o que vocês sabem. Melhorar o nível cultural de vocês. Na quarta semana, eu já dou uma pincelada sobre regiões vinícolas, os países, o mundo dos vinhos. O mundo é um mundo, realmente é um mundo. Vocês vão se assustar com a quantidade de países, a quantidade de uvas. Vou falar também sobre o mercado, vinhos diferentes e vinho com saúde. Ligar. A gente vai começar o curso com você, falando do seu consumo, e vai terminar com você, falando o que o vinho te faz bem, a nível de saúde, de bem-estar. E depois ainda tem mais, que é o super aulão de harmonização, que você vai saber isso só depois de 4 semanas, porque você vai estar sabendo todos os elementos dos vinhos para fazer a sua harmonização perfeita. 4 semanas e meia. É um conteúdo que não é só um conteúdo, é uma bússola. É uma bússola que vai te dar autonomia para navegar nesse mar de conhecimento, gente. Vocês vão realmente desfrutar muito de todo, não é maçante, tá? Melissa, é muito... a metade que você está falando aí, eu não chego lá. Chega! Você tem 1 hora por semana? Se você tiver 1 hora por semana e quiser provar um vinho, depois de já ter comprado o vinho, é isso, tá? É desfrutar. Estou fazendo um convite de desfrute, não é de curso maçante, não, tá? Desfrute. Depois dessa jornada, você vai ter segurança, vai saber sobre estilos de vinhos, tipos de uva, forma de produção, vai saber escolher, conservar, ter experiências, desenvolver o olfato paladar, ser sofisticado, ter um repertório cultural. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Tá? É muito desfrute. Afinal de contas, a vida é muito curta para gostar de vinho e saber pouco sobre eles, né? Eu acho que se vocês estão aqui, já entenderam isso. Quando você sabe, você está aqui, ó, falando, conversando sobre vinhos, orientando, conversando com quem você quiser, abrindo a boca e falando de cor, de aroma, classificando lágrima, é muito detalhe. Ai, Thiago, eu estou indo muito rápido? Eu estou falando, hein? Estou falando. Bônus. Galera, agora é o que vocês gostam, né? Bônus. Quem entrar no curso vai ter acompanhamento semanal. Vera, levanta o dedinho aí e fala se eu não falo com vocês direto no curso. Acompanhamento semanal via WhatsApp, mínimo 1h30, uma vez por semana, eu vou estar lá, ó. Tem dúvida? Estou respondendo. Vera, a gente não bate papo direto, Vera? Bate, olha só. Eu sou a primeira turma, né? Eu sou suspeita em falar. Mas depois que eu fiz o curso, eu não saio mais do estudo.
eu busco todo dia, eu estou estudando além do curso da Melissa, porque essa parte da história, essa parte das uvas, eu visito vinícola, eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro a 30 quilômetros de uma vinícola e a 100 quilômetros de Bento Gonçalves, onde tem agora a Vindima. Então, eu sou apaixonada por vinho. E a Melissa fez isso, porque eu também encontrei ela no Instagram, também encontrei ela, e depois que eu encontrei a Melissa, meu mundo é outro. Eu falo de vinho, tomo vinho, todo mundo diz assim, meu Deus, como ela sabe coisa. É só do curso. E aprofundar. E é bom compartilhar isso, né? Gente, isso não foi combinado não, né, Vera? Não. Pode falar com o pessoal que não foi combinado, não, hein? Não foi combinado, não. Não, eu amo estudar vinho. Amo. Aí as perguntas dizem, o que tu está estudando? Vinho. Eu estudo vinho. É maravilhoso. E é uma delícia. Vinho, e saber o que está tomando, saber o copo que tu está tomando. Aí tu olha assim, o outro do lado tomando um copinho de vidro, é outro sabor. Porque a Melissa ensina. Tu pega um vidrinho de Nescafé, tu pega um copo de comum e uma taça. Tu vai tomar o mesmo nos três recipientes e vai ver completamente diferente. Ela ensina. Obrigada, Vera. Isso, é experiências. Por isso que eu falo que é desfrute, entendeu? É desfrute, porque quando eu falo uma semana, vocês têm que entender a jornada é o seguinte, uma semana porque é muita coisa para aprender, não é? Porque é uma semana que você vai ter exercício, você vai estar comprando vinho, você vai estar provando vinho, você vai estar fazendo análise. E aí é isso que vai... E a Melissa sempre interage. Você sempre interage, toda semana, sem contar live. Toda semana eu estou falando. Sem contar e temos o nosso encontro de harmonização, que é o primeiro encontro ao vivo, como esse que a gente está fazendo aqui, mas já com a pessoa já passando por uma jornada. Então, é mais interessante. Ótimo. Tem o guia significado de harmonização, queijos e vinhos, tudo isso é bônus, gente. E aula especial de harmonização. É uma vez por semana, Melissa? É uma vez por semana esse curso? São 4 semanas e meia. É um curso, ele funciona da seguinte forma, José Machado. 4 semanas e meia. Você vai ter gravado as 4 semanas e a aula bônus de harmonização. Você tem este período para você assistir na hora que você quiser, na sua casa, fazendo os exercícios, vendo o material extra, assistindo vídeos que eu indico. Só tem uma aula que é agendada com todos os alunos, que é o encontro ao vivo de confraternização, que vai estar todo mundo como a gente está aqui, tá? Com a taça na mão, mas aí aqui, por exemplo, a gente está falando sobre vinhos refrescantes. No encontro de confraternização, o tema é queijos e vinhos. Eu vou passar para você um vinho de Chardonnay, já vou falando logo, é um vinho de Chardonnay, vou passar uma tabela de queijos com dicas de harmonização para você escolher os queijos dos vinhos, e a gente vai passar a aula toda falando sobre a Chardonnay e falando sobre queijos e vinhos. Entendeu? Isso vai ser a aula inaugural do curso, depois dessa primeira semana que vocês aprendem a comprar, entendeu? E depois a aula especial de harmonização, que no final desta aula, porque para quem vai seguir essa aula... deixa eu voltar aqui. Porque quem vai seguir essa aula tem um exercício final. Só forma em vinho saber beber se me passa o exercício final, tá? O exercício final é um prato e um vinho indicado por você e você vai me explicar, vai preencher um questionário e vai falar, olha, eu escolhi esse vinho para esse prato por causa do elemento do vinho, por causa do elemento do prato, eu acho que combina isso, isso e aquilo, e depois eu vou falar com você qual é a minha ideia sobre o prato que você fez e o que está certo e o que está errado. Quanto é que custa essa jornada maravilhosa? Quanto? O meu curso custa R$ 997. É isso. Mas, como eu sou daquelas que eu quero ver você aqui aprendendo comigo, eu vou tirar dos R$ 997 R$ 400. Mas eu vou tirar esses R$ 400, gente, não é para vocês economizarem, não. Eu vou tirar esses R$ 400 para você pegar R$ 400 depois da primeira semana que eu vou te ensinar sobre vinhos, a comprar vinhos, para você comprar vinho, porque eu preciso que você passe as 4 semanas e meia provando vinhos, tá bom? Ou seja,
Resumo da história, resumo da ópera. Você vai embarcar nessa jornada de conhecimento guiado sobre o mundo dos vinhos por 12 de R$ 59,00 R$ 58,00. É menos de um vinho por mês, tá? Por favor. Ou R$ 597,00 à vista. R$ 597,00 à vista não tem curso no mercado completo como o meu que tem esse preço, tá? Porque eu tirei R$ 400,00 para você comprar vinho. Quantos reais você já gastou escolhendo vinho inadequado? Para pensar. E com certeza mais de R$ 60,00, tá? Então, pensa. Convido você a pensar se não vale a pena essa vida de desfrute dos vinhos. Quem quer mais bônus? Porque eu tô boazinha. E o Tiago falou, Melissa, taca bônus na galera. E eu falei assim, vou botar bônus na galera. Taca bônus. Fiz uma aula, se vocês estão me acompanhando no Instagram esses dias, Vera, novidade, vou te falar de primeira mão, depois eu falo com a galera lá no grupo. Fiz uma aula de guia de sobrevivência no mundo dos vinhos, vou liberar para os alunos das outras turmas também, tá? Ó, muito legal, tá? Ficou muito legal. Esse guia de sobrevivência no mundo dos vinhos é o seguinte, se você comprar esse curso hoje, você pode assistir ele e ir para um evento amanhã que você já vai saber de vinhos. Tá? Em menos de 40 minutos, eu já vou te dar aquela pincelada assim. É lógico que depois de 2 horas de aula, vocês vão saber que querendo ouvir minha voz mais. Mas amanhã vocês assistem o Guia de Sobrevivência no Mundo dos Vinhos, que vocês, final de semana, vocês vão passar o carnaval falando de vinho com todo mundo, só 40 minutos de aula. Essa aula tá massa, tá massa. Vera, depois você me fala, tá? Quem finalizar e me entregar a harmonização perfeita, e quem está aqui sabe, eu cobro, tá? Só tem o certificado quem me entregar a harmonização perfeita, tá bom? E fica tranquilo se você entrar no curso, pagou seus R$ 500 lá, ganhou seus 400 de bônus, os 400 você não vai pagar não, gente, vocês vão pagar 500 ou então 12 vezes 50 e poucos. Pagou tudo, entrou no curso, deu uma olhadinha, viu o guia, falou, não gostei? Não tem problema não, você desiste. Você tem 15 dias para desistir, tá? E ficar aí nesse mundo de conhecimento solto sempre que falta uma peça. Agora é a surpresa. Olha que coisa mais linda essa surpresa. Olha a surpresinha que eu tenho para vocês, gente. Quem, nas próximas 24 horas, fizer a inscrição do curso, vai participar de um sorteio do vinho Era, da Casa Valduga. É esse vinho aqui, que é um esculacho de bom, maravilhoso, que eu vou comprar, tá, para dar para vocês, e um Surly. Surly, para quem não sabe, é um espumante mais especial, tá? Mais complexo. Eu ainda estou para decidir se vai ser esse ou se vai ser o Surly da Casa Valduga, porque esse daqui eu ainda não provei. Então, ou vai ser o Amadeu, da Geyser, ou o Casa Valduga Surly. 2 vinhos. Esse sorteio vão ser para 2 vinhos. Ai, Jesus. Gente, é muita coisa, é muito bônus. Tem mais bônus do que curso. Ó, além do bônus, ainda tem... Mas, ó, só lembrando, importante lembrar, né? Isso é para quem entrar nessas primeiras 24 horas, tá, gente? Se ficar pensando demais, será que eu entro, será que eu não entro? Dali a pouco passa 24 horas, não tem o sorteio do vinho, não. Não tem vinho. Não tem. Temperatura é uma coisa sinistra, né? A gente deixa a tacinha aqui, começa a falar, o vinho já muda totalmente. Gente, não tem muito mais o que falar com vocês, não. Eu acredito que vocês já se situaram em toda essa questão dos elementos do vinho, que é o que vai trazer a vocês o conhecimento para vocês beberem vinhos refrescantes de verão. Vocês já sabem que hoje, se vocês estão nesse mundo de conhecimento fragmentado, buscando informação de lá para cá, já sabem a jornada, já sabem ter o prazer necessário em taça com conhecimento guiado, já sabem o caminho para isso, tá? Convido a todos vocês, vai ser um prazer para mim, se todo mundo que estiver aqui esteja no curso, e eu espero vocês em vinho, saber beber.
Como faz para entrar? O Tiago que dá um jeito nisso, tá? Quem tiver interesse. O Tiago que se vire. Não, eu vou mandar para o grupo de WhatsApp, tá? O link. E o link está aqui no chat, tá? Eu já estou colocando o link aqui no chat. É bem simples, ó. Tá? Você vai tocar no link, você vai para um ambiente totalmente seguro, tá? Da nossa empresa parceira, que é a Hotmart, que é quem hospeda o curso online. Um ambiente 100% seguro, você vai lá e aí você vai deixar os seus dados, inclusive, aí você vai fazer a opção de pagamento, você pode pagar ou pelo Pix, ou cartão de crédito, ou boleto. No cartão de crédito, você pode parcelar até 12 vezes, tá? Fez a compra no cartão, assim que a compra for aprovada, você já recebe um e-mail para entrar no ambiente virtual do curso, tá? E lá você já tem acesso às primeiras aulas. Hoje ainda, pagou pelo Pix e pelo boleto, o Pix eu acredito que seja também imediato. O boleto tem que fazer, o banco tem que reconhecer, né, a transação, aí demora coisa de 1, 2 dias, tá bom? Mas é isso, é tocar no link do checkout e preencher os dados, é bem simples, bem intuitivo, preenche os dados, toca ali no botão, confirmar a transação, para quem nunca fez, assim, é bem tranquilo, bem simples e bem intuitivo, tá? E o ambiente lá virtual é ótimo, porque as aulas já estão prontas ali, já estão feitas e tal. Tá tudo pode entrar na hora que você quiser para fazer a aula e tudo mais, né? Vai ter o grupo de alunos também, né, Melissa? Vai ter o grupo de alunos. Lembrando, que é o que eu falei com vocês, esse grupo que a gente abriu aqui é um grupo do pessoal que já está me seguindo, que a gente foi buscando. Não vai ser uma turma grande, vai ser uma turma, assim, com gente que para a gente poder conversar. São vocês que estão aqui, entendeu? Meus grupos são esses, eu dou atenção, eu faço questão de estar perto, eu faço questão de acompanhar vocês do início ao fim. É um processo, é um lindo processo de aprendizado sobre os vinhos, e eu espero que vocês estejam comigo, gente, com a gente, com os meus provadores do coração. Saiam desse mundo fragmentado, gente, venham ser provadores completos. Sem dúvida, vocês vão ter mais momentos, vão ter repertório para conversar, vão desfrutar mais do vinho, vão viver novas experiências, vão desenvolver inteligência, vão desenvolver muita coisa aí na vida de vocês. É vida. Não é só sobre vinhos, é sobre vida, entendeu? É sobre aprendizado, é sobre desenvolver sensações, é sobre cultura, é sobre história. Cada um se liga a uma coisa. Tem aluno, o Zé Marcos, é um aluno que ele ficou viciado em harmonização, ele sai para tudo quanto é restaurante, ele adora isso. A Vera adora provar vinhos, visitar vinícola. A Brenda adora estudar sobre regiões vinícolas. Eu conheço meus alunos assim de perto, eles ficam falando comigo, entendeu? Eu quero vocês comigo em Vinho Saber Beber. Tá bom, galera? Vamos encerrar aqui, senão, né, gente? O povo não me aguenta mais. 2 horas falando. Obrigada, você é maravilhosa. Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço o ouvido de vocês e a paciência. Ó, Vera. Muitíssimo grato, Melissa. Você é muito Vou tirar foto! Vou tirar foto! Peraí. Deixa eu botar mais vinho, porque quando ele sai geladinho assim, tá bom. Esquenta. Vamos tirar foto, todo mundo fotinho. Brinca comigo. Vou tirar foto. Peraí, como é que eu tiro foto? Como é que eu saio? Peraí. Deixa eu tirar com print da tela. Mas eu vou tirar aqui também. Todo mundo fazendo brinde. Tá. Não, peraí, vou fazer diferente. Deixa eu botar na outra tela aqui, vocês. Vou ficar olhando para cá. Que aí entra mais gente. Ai, não ficou bom, não. Peraí. Senão eu vou ficar olhando para lá. Vamos lá, todo mundo preparando o penteado aí. Todo mundo. Fotinha. Peraí, aqui, assim. X. E eu não pareço. Deixa eu tirar um selfie com vocês. Essa vai para o grupo de alunos, porque eu saí feia. Essa não vai para o Instagram, não. Então,
Então tá, turma. Prazer ver todo mundo, tá? Muito obrigada a vocês por terem participado, muito obrigada por ter aberto a tela, isso é muito importante para mim. E é isso. Fico feliz de ter vocês daqui a pouco na jornada, tá? Tchau, certeza vão para todos. Tchau, boa noite. Um abraço, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá, tem que terminar a gravação. Tchau. Peraí. Gravação. Para a gravação.